Vamos dar início, então, à nossa resolução de exercícios sobre os poliedros. Então, o primeiro exercício nos diz: no México, há mais de 1000 anos, o povo asteca resolveu o problema da armazenagem da pós-colheita de grãos com um tipo de sila em forma de uma bola, colocado sobre uma base circular de alvenaria. A forma desse sila é obtida juntando 20 placas hexagonais e mais 12 pentagonais. Com base nesse texto, é correto afirmar que quantas arestas e quantos vértices esse silo tem. Então, vamos lá. Se ele tem 20 faces hexagonais, então eu faço 20 vezes 6, me dá 120 lados. 12 pentagonais, 12 vezes 5, 60 lados, ok? Lembrando que o número de arestas, então, ele é metade do número de lados das faces. Então, eu tenho 180 lados, dividido por 2, 90 arestas. Agora, substituindo na fórmula do teorema de Euler, né? Então, nós temos aí 20 com 12, então 32 faces e 90 arestas. Então, nós vamos ficar lá com vértice é igual a 92 menos 32, então o número de vértices é 60. Então, nós temos 90 arestas e 60 vértices, logo a alternativa correta é a alternativa A. Questão 7. Se a superfície de um poliedro convexo é formada por apenas 4 quadrados e 6 triângulos, qual é o número de vértices? O mesmo passo a passo. 3 quadrados, 3 vezes 4, 12 lados. 6 triângulos, 6 vezes 3, 18. Soma as quantidades de lado, 12 com 18, e divido por 2 para encontrar a quantidade de arestas. Então, nós chegamos que esse poliedro tem 15 arestas. E substituímos na fórmula do teorema de Euler, vértice mais face é igual a aresta mais 2. Então, ele tem 9 faces, né, 3 com 6, e 15 arestas. Então, nós chegamos que o número de vértices é 17 menos 9, logo ele terá 8 vértices. Na questão 8, o poliedro convexo tem exatamente 20 faces e todas são triangulares. Então, qual é o número de vértices desse poliedro? Novamente, o mesmo passo a passo. Ele só tem faces triangulares, então 20 vezes 3, 60. Divido esse 60 por 2 para poder encontrar a quantidade de arestas. Então, nós chegamos que ele tem 30 arestas. E substituímos no teorema de Euler. V mais F é igual a A mais 2, certo? Então, 20 faces, 30 arestas, então nós chegamos que o número de vértices é 32 menos 20, que é igual a 12. E a alternativa correta, a alternativa C. A questão 6 agora é um somatório, então nós precisamos aí trabalhar cada uma das alternativas separadamente, ok? Então vamos lá. Um poliedro ele tem 2 faces pentagonais, 4 quadrangulares e N faces triangulares. Então, nós não sabemos o número de faces triangulares. Assinale o que for correto. Se o número de vértices é 11, então o N é igual a 4. A resolução começa ali na lateral. Então, observem que eu comecei pelo número de arestas. Então, eu fiz 2 vezes 5 para fazer os lados, 4 vezes 4 e N vezes 3. Então, eu cheguei na expressão 26 mais 3N sobre 2. E levei isso lá para o teorema de Euler. Então, olha só. Vértices, ele está falando no enunciado que é 11. Faces, no enunciado tem 6, mais N triangulares. Então, no lugar das faces, eu coloquei 6 mais N. No lugar das arestas, eu coloquei a expressão 26 mais 3N sobre 2. Ok? Somei 11 com 6, deu 17. Tirei o mínimo múltiplo comum, que é 2, para todos os fatores, certo? Corto o 2 que está embaixo. Então, resolvemos só a parte de cima, tudo que tem N para a esquerda, tudo que não tem para a direita. E nós chegamos, então, que o N é 4. Então, olha só, resolvemos tudo isso, chegamos no N igual a 4. Se o N é 4, eu volto lá para encontrar o número de faces, ok? 4 faces triangulares. Então, 2 com 4 vai dar 10 faces, certo? O número de arestas, então, passa a ser 19, só substituir lá na expressão lá da primeira linha, 26 mais 3 vezes N dividido por 2, substituindo no teorema de Euler. Então, nós chegamos que realmente, se o N for 4, a quantidade de vértices do poliedro é 11.
Então, a primeira é verdadeira. A segunda, se o número de faces é 16, então N é 10. Sim, porque ali no enunciado tem 6 faces, né? Para chegar em 16, o N tem que ser 10. Simples assim, a 2 também é verdadeira. A 4, o menor valor possível para N é 1. Aí nós temos um problema, olha só. 2 vezes 5 mais 4 vezes 4 mais 1 vezes 3. Uma face triangular vai gerar uma quantidade de lados ímpares para nós. E 29 dividido por 2, então não dá o número exato. E não tem como, nesse caso, nós termos 14 arestas e meio, né? Então, o 1 é o valor impossível para N. Então, a alternativa 4 é incorreta. A alternativa 8, se a soma dos ângulos de todas as faces do poliedro for 3.600, então o N é 6. Então, eu parti da suposição que o N é 6, ok? Se o N é 6, então ele tem 12 faces. O número de arestas, somando tudo ali, vai dar 22. Substituindo no teorema de Euler, eu chego que vértices vão ser 12. E aí, nós vamos para a fórmula da soma dos ângulos, que é vértices menos 2 vezes 360. Então, 12 menos 2, 10 vezes 360, 3.600. Então, a alternativa 8 também é verdadeira. E na 16, se o número de arestas for 25, então o N é 8. Peguei aquela expressão que eu usei lá na alternativa 1, né? A soma dos lados, 2 vezes 5, 4 vezes 4, N vezes 3, dividido por 2, que é o número de arestas. Ele está falando que isso é 25, ok? Multipliquei cruzado, certo? Então, resolvi as multiplicações e já multipliquei o 25 por 2, que deu 50. Isolei o meu N, então eu chego que realmente, se o número de arestas for 25, o N é 8. Então, são verdadeiras todas as alternativas, exceto a alternativa 4. Então, a nossa soma dá 27. A questão 7. Ligando-se os vértices de um polígono convexo contido num plano. Então, olha só, nós temos um polígono, uma figura bidimensional, ok? Plana. Ela está num plano. E um ponto fora. Então, eu obtenho um poliedro convexo. A respeito desse poliedro, assim formado, assinale o que for correto. Então, olha só, se eu tenho uma face plana, né, que é um polígono, e um pontinho fora, quando eu ligo os vértices desse polígono nesse pontinho que está lá flutuando lá fora desse plano, eu formo, então, uma pirâmide. Então, aqui trata-se de uma pirâmide, ok? Aí ele está dizendo que, se ela tiver 7 vértices, a soma dos ângulos das faces é 1.800. Basta substituir na fórmula. Vértices menos 2 vezes 360. 5 vezes 360 realmente é 1.800. Tá ok. A 2. Ela sempre terá um número par de arestas. Isso também é verdade, porque na pirâmide, se a base dela, por exemplo, tiver 5 lados, então eu tenho 5 arestas na base e vai subir mais 5 arestas que se ligam lá no vértice superior. Então, o número de arestas sempre é igual ao dobro da quantidade de lados do polígono da base. Então, se a base tiver 8 lados, 8 arestas, mais 8 arestas que vão subir e se juntar no vértice lá de cima. Então, 8 com 8, 16, sempre o dobro, então sempre um valor par. Se ela tem 8 faces, o número de arestas é 14. Verdade. Se a pirâmide tem 8 faces, então uma está na base e 7 estão nas laterais. Se ela tem 7 faces laterais, significa que a base dela tem 7 lados. E nós acabamos de falar que o número de arestas é sempre o dobro da quantidade de lados da base. Então, se a base tem 7 lados, a quantidade de aresta é, sim, 14. A opção 8, o número de faces e o número de vértices são sempre iguais. Também é verdade, pessoal. Ela tem uma face na base e mais uma quantidade de faces laterais que depende da forma da base. O vértice acontece a mesma coisa. Ela vai ter uma quantidade de vértices na base, que é igual à quantidade de lados, mais um vértice lá em cima. Então, se for uma pirâmide de 10 lados, uma pirâmide de base de 10 lados, ela vai ter 11 faces, as 10 laterais e uma na base. E ela vai ter 11 vértices. 11 vértices na base, mais um no topo. E a 16,
com 20 arestas, então o número de vértices é 11. Verdade, se tem 20 arestas, as arestas são o dobro do número de lados da base. Então significa que a base tem 10 lados. Se a base tem 10 lados, o vértice vai ser 11, porque são 10 vértices na base e mais um lá no topo. Então todas as alternativas estão corretas e a nossa soma é 31. Última questão. Até 1985, as únicas formas conhecidas na organização de cadeias carbônicas puras e estáveis eram o diamante e o grafite. Nesse mesmo ano, 3 pesquisadores revelaram ao mundo a terceira forma estável do carbono, além do diamante e do grafite, que são os fullerenos, substância cuja molécula possui átomo de carbono nos vértices de um poliedro denominado icosaedro truncado. Esse poliedro tem 12 faces pentagonais e 20 hexagonais. Observem que nós estamos num exercício semelhante ao primeiro que nós resolvemos. A mesma situação, ok? Pode-se afirmar, então, que o número de vértices e a soma dos ângulos das faces do icosaedro truncado é igual a... Então, olha lá, 12 faces pentagonais, 12 vezes 5, 60. 20 hexagonais vai dar 120. Somando e dividindo por 2, então, arestas, 90. Aplico no teorema de Euler, então ele tem 32 faces e 90 arestas, e chego que essa figura tem 60 vértices. Só aí a gente já descobre a alternativa correta. Mas dando continuidade, a fórmula da soma dos ângulos das faces é o número de vértices menos 2, 60 menos 2 que é 58, vezes 360, que nos dá como resposta 20.880, e a alternativa correta, a alternativa B.